Esse é o melhor jeito de ler a Bíblia, seguindo um plano de leitura bíblica ideal para você. Ler a Bíblia diariamente te fará se aproximar cada vez mais do Senhor e viver a vontade dele em sua vida. Mas como ler a Bíblia do jeito certo? Como encontrar um plano de leitura bíblica que realmente funcione para você? Nesse vídeo eu vou te mostrar como ler a Bíblia de maneira eficiente e organizada, seguindo um plano de leitura que vai te ajudar a se aproximar cada vez mais do Senhor. Olá, eu sou a Bebel e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Recentemente eu compartilhei uma enquete lá na aba comunidade perguntando como que vocês costumavam ler a Bíblia, se seguiam um plano de leitura, se lia em ordem aleatória, e acontece que muitos de vocês relataram várias dúvidas em relação a isso, sobre como organizar a leitura bíblica. Então aqui estou eu para te ajudar em relação a esta dúvida, para que você possa realmente identificar o melhor jeito de ler a Bíblia para você. Nesse vídeo eu vou te mostrar dicas para ler a Bíblia do jeito certo, como encontrar o plano de leitura bíblica ideal para você e também algumas ideias de planos de leitura bíblica que você pode estar adaptando aí para sua rotina de leitura da Bíblia. A minha primeira dica para você é: entenda a importância. Quando nós não reconhecemos a importância de algo em nossas vidas, a verdade é que nós não colocamos esforço, determinação para realmente colocar em prática essa ação no nosso dia a dia. E da mesma forma acontece com a nossa leitura bíblica. Se nós não entendemos o porquê que precisamos ler a Bíblia, nós não vamos fazer isso e não vamos conseguir ser constante na nossa leitura. Então a minha primeira dica é que você entenda a importância de ler a Bíblia todos os dias. Entenda que a Bíblia é a palavra de Deus e que através dela você conhece mais a Deus e passa a viver de acordo com a vontade dele, porque conhecendo a ele, você conhece a vontade dele para sua vida e o Espírito Santo vai ministrando em seu coração como que você pode aplicar todos os ensinamentos que são retratados na Bíblia em sua vida diariamente para glorificar a Deus em tudo aquilo que você faz. Então por isso que é muito importante que você leia sua Bíblia todos os dias e que você reconheça essa importância em sua vida para realmente se manter constante na leitura bíblica. E a segunda dica que eu tenho é: estabeleça um horário para sua leitura. Acontece que muitas das vezes nós somos enganados por nós mesmos. Nós damos aquela desculpinha que não temos tempo ou que vamos deixar para ler a Bíblia quando sobrar tempo. E o que acontece? Chega no final do dia e você percebe que fez várias outras coisas, mas não leu a Bíblia, porque você não estabeleceu um horário para ter esse momento de leitura. E como achar o horário ideal para você? Vai tudo depender da sua rotina. Cada um tem uma realidade diferente, cada um tem compromissos e horários diferentes. Então é muito importante que você analise a sua rotina e veja o tempo que você pode estar se dedicando à leitura bíblica, mas esse tempo precisa ser inegociável, precisa estar ali estabelecido como um compromisso com Deus que você tem naquele momento de estar ali lendo a sua Bíblia. Eu gosto muito de fazer a minha leitura logo pela manhã, dedicando os meus primeiros momentos do dia ao Senhor, mas talvez essa não seja a sua realidade e tá tudo bem, mas o importante é que você ache um horário ideal na sua rotina para que você possa encaixar a leitura da Bíblia e se manter constante durante o tempo, porque também não adianta você estabelecer um horário que seja irrealista diante dos seus compromissos, diante dos seus horários, e aí vai acabar que você não vai conseguir manter a constância. Então analise aí qual é o melhor horário para você, de manhã, de tarde ou de noite. Avalie todas as suas condições, toda a sua rotina, todos os seus compromissos, mas mantenha um horário fixo para estar com Deus. Uma outra dúvida que pode surgir é a respeito de quanto tempo dedicar à leitura. E a verdade é que quanto mais tempo, melhor, não é mesmo? Mas acontece que nós nem sempre temos tanto tempo disponível. E tá tudo bem, porque a rotina de todo mundo é realmente muito corrida e nós temos que cumprir também outras obrigações. Mas o importante é que nós venhamos dedicar o maior tempo possível, seja 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora. Mas o meu conselho para você é que comece com pouco, porque se você já começar estipulando 1 hora de leitura bíblica e você nem tem o costume de ler a Bíblia por tanto tempo, você vai achar chato, vai se entediar, não vai querer mais ler, vai se distrair com outras coisas. Essa é a verdade, gente. Nós somos humanos e na verdade a nossa carne, ela não quer estar ali lendo a Bíblia, mas nós precisamos verdadeiramente fortalecer o nosso espírito através dessa leitura para cada vez mais nos aproximar do Senhor. Então comece com pouco, vai devagarzinho, comece lendo poucos capítulos e quanto mais você for se aprofundando, mais você vai criando gosto pela leitura da Bíblia e mais tempo você vai passando de acordo com o tempo disponível que você tem. Então a verdade é que o horário e o tempo vai depender muito da nossa rotina, mas o importante é que nós não venhamos deixar de fazer a nossa leitura todos os dias. A minha terceira dica para você, e é uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, que você precisa
precisa sempre orar antes de ler a Bíblia. Acontece que a Bíblia é a palavra de Deus, como já vimos nesse vídeo, e nós temos a interpretação dela através do Espírito Santo, que vem nos trazendo a revelação da palavra de Deus. Então, por isso que é muito importante que antes de ler a Bíblia, você ore. Peça a Deus para que Ele traga o entendimento, a interpretação correta do texto através do seu Espírito Santo, para que você possa, de fato, aprender e aplicar em sua vida os ensinamentos que Ele nos traz através da sua palavra. A minha quarta dica é para que você escolha uma versão da Bíblia mais atual, que seja mais fácil para você compreender. Existem algumas versões da Bíblia que são realmente um pouco mais complexas por questões de terem alguns vocabulários que nós não estamos acostumados a usar no nosso dia a dia, e isso pode acabar dificultando a sua leitura. Então, por isso que eu recomendo que você pegue uma versão da Bíblia que seja um pouco mais atual, que tenha ali um vocabulário que você é mais familiarizado e que você vai entender melhor a sua leitura. A versão que eu sempre recomendo, e é a que eu uso nos meus momentos de leitura bíblica e devocional, é a NVI, Nova Versão Internacional. É uma versão realmente muito boa, com palavras que dá para entender, já mais próximas do nosso vocabulário, mas que também não vai tirar o contexto ali do texto, porque isso é muito importante. Caso você tenha interesse e queira conferir qual é a minha Bíblia, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá bom? E uma outra dica dentro dessa dica aqui é que é muito legal que você utilize mais de uma versão. Não significa que você precisa comprar mais de uma Bíblia, se essa não é a sua possibilidade no momento. Se puder, que legal, faça isso, vai ser muito bom. Mas se não, existem aplicativos de Bíblia que você pode baixar no seu celular e que já tem várias versões dentro dele. E é muito legal para você comparar e ir estudando o texto e o contexto das passagens, vendo em versões diferentes, para que você possa compreender cada vez mais da palavra de Deus. E a minha próxima dica é que você utilize materiais de apoio. Livros, artigos, vídeos, todos esses materiais que a gente encontra de graça na internet podem ajudar muito a realmente compreender o texto, se aprofundar ali mais na sua leitura, entender o contexto de cada passagem. Mas é claro que nós devemos tomar cuidado a respeito das fontes em que nós consultamos para não ver nenhuma informação errada e acabar, na verdade, fugindo do contexto do texto, não é verdade? Então, para te ajudar, eu vou deixar alguns links aqui na descrição de alguns materiais que eu uso e recomendo. E a minha última dica para você é: não esteja baseado em vontade ou sentimentos. Isso aqui é muito importante, porque nós achamos muitas das vezes que nós precisamos estar com vontade de ler a Bíblia, estar se sentindo ali animado, eufórico para ler a Bíblia. Caso eu não estiver assim, eu não devo ler. Isso é um engano, e um engano muito grande, porque como eu já disse nesse vídeo, a nossa carne ela não tem vontade de ler a Bíblia. Ela deseja as coisas que são do mundo, que são pecaminosas e que vão nos afastar de Deus. Mas o nosso espírito, ele tem sede da presença do Senhor, e a nossa alma precisa ser alimentada com essa palavra. Nós precisamos fortificar o nosso espírito através da palavra de Deus. Então, mesmo que você não tenha vontade, você precisa ler a sua Bíblia. Não esteja baseado em vontade ou sentimentos, porque a nossa vontade, ela é enganosa, o nosso coração ele é enganoso, os nossos sentimentos variam. Então, não dependa dessas coisas para ler a sua Bíblia, mas se mantenha constante na sua leitura, independentemente de como você esteja se sentindo. E saiba que talvez você pode estar em um dia triste, mais desanimado, e você vai ler alguma coisa que vai até te fortalecer, em que Deus vai falar com você através da Bíblia. Por isso, leia a sua Bíblia, mesmo sem vontade. Bom, agora que eu já te dei várias dicas para te ajudar na sua leitura bíblica e para se manter constante, nós precisamos então entender como encontrar um plano de leitura bíblica ideal. Acontece que é muito mais fácil você ler a sua Bíblia seguindo um plano de leitura que vai te ajudar a se manter mais constante ainda. Mas você precisa achar aquele plano que seja ideal para você. E é agora que eu vou te ajudar com isso. A verdade é que tudo vai depender do seu objetivo e do seu tempo disponível. Por exemplo, se você escolher um plano de leitura bíblica para ler a Bíblia toda em um ano e você não tiver tanto tempo disponível, você não vai conseguir passar muito tempo pesquisando, se aprofundando verdadeiramente no texto. Vai ser mais a leitura mesmo, porque são muitos capítulos para ler por dia. São várias passagens para que você consiga ler a Bíblia toda em um ano. Agora, se você quer se aprofundar mais no texto bíblico, se você quer pesquisar, se aprofundar ali realmente, talvez esse não seja o plano de leitura ideal para você. Então, para escolher um plano de leitura, você precisa saber o seu objetivo e analisar quanto tempo você tem disponível, para saber quantos capítulos você tem disponibilidade de ler por dia. E então você consegue identificar qual plano que é condizente a essa quantidade de capítulos ali, mais ou menos, que você tenha disponibilidade de ler a cada dia. Então agora vamos lá para algumas ideias de planos de leitura bíblica que você pode seguir.
O primeiro é o plano de leitura simultânea da Bíblia. Você vai dividir a sua Bíblia em sessões diferentes e vai determinar em quanto tempo você deseja terminar a sua leitura. Com base nesse tempo, você vai analisar quantos capítulos ou páginas você precisa ler por dia de cada sessão para finalizar a sua leitura no tempo determinado. E com isso, o plano está pronto, basta você seguir a quantidade de capítulos ou páginas que precisa ler por dia para completar a sua leitura. Esse plano é ideal para você que já tentou ler a Bíblia do começo ao fim, mas quando chegou ali em Levítico, nos livros da lei, já se sentiu meio desanimado e não seguiu com a sua leitura. Porque quando você divide a sua Bíblia em várias sessões diferentes, você vai alternando a sua leitura entre essas sessões, o que torna mais dinâmico e talvez mais prazeroso para você estar lendo, caso você tenha essa dificuldade de seguir de Gênesis a Apocalipse. O próximo plano é aquele que eu já mencionei aqui no vídeo, para ler a Bíblia toda em um ano. Esse é um dos planos mais conhecidos e que as pessoas gostam muito de seguir, e é bem fácil para você achar, basta você pesquisar plano para ler a Bíblia toda em um ano e o ano que você deseja ler, e que vai aparecer ali vários planos para que você possa seguir com a quantidade de capítulos que você precisa ler por dia. O próximo plano é o que eu utilizo, que é a leitura em ordem cronológica. Existem duas formas de seguir esse plano. Você pode ler de acordo com as datas em que os livros foram escritos ou de acordo com o contexto histórico. Eu faço dessa segunda forma, seguindo o contexto histórico dos livros. Esse plano traz uma liberdade em relação à quantidade de capítulos que você vai ler por dia, porque o seu foco não é terminar a Bíblia em um determinado tempo, e sim acompanhar cronologicamente ali os fatos, ler os livros de acordo com a ordem cronológica, para que você possa ir completando ali, entendendo os fatos, se aprofundando realmente em cada assunto, se aprofundando em cada evento histórico e compreender de maneira geral a Bíblia. Eu vou deixar o link de um artigo aqui na descrição que explica melhor detalhadamente sobre esse plano em ordem cronológica, caso você queira seguir também. E o próximo plano é a leitura por temas. Acontece que existem muitos planos, tem até mesmo alguns aplicativos de Bíblia que possuem alguns planos específicos e que você pode pesquisar sobre medo, ansiedade, alegria, paz, vários temas diferentes, e vai aparecer várias passagens sobre esse assunto e até mesmo alguns devocionais relacionados. E essas foram algumas ideias de planos de leitura bíblica que você pode seguir, e é claro que existem muitos outros por aí, você pode pesquisar e ver aquele que é melhor para você, ou até mesmo criar o seu. E para você que ficou comigo até o final, eu vou disponibilizar para você gratuitamente um quadro de leitura bíblica, em que você pode estar checando os capítulos que você leu e ir vendo o seu progresso na sua leitura da Bíblia. Entenda que ler a sua Bíblia diariamente te fará se aproximar cada vez mais do Senhor e viver a vontade dele em sua vida, que é boa, perfeita e agradável para com aqueles que decidem segui-la. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje e que tenha te ajudado. Um grande beijo no seu coração, fica com Deus e até a próxima. Tchau!